hoje é exatamente o pneumologista Dr. Túlio Petrucci, que faz parte da equipe da Pulmonar e da Clinar, e vai conversar conosco sobre asma. Aliás, se você tiver tosse, dor no peito e sensação de falta de ar, possivelmente é asma. E vamos tirar essas dúvidas com ele, Dr. Túlio Petrucci. Túlio, seja bem-vindo ao programa Estação Saúde e as suas considerações iniciais ao nosso público. Bom, queria agradecer o convite, Dr. Júnior, da TV Master, me colocar sempre à disposição dessa TV para qualquer esclarecimento dentro da área respiratória. Com certeza. Para nós que fazemos o programa Estação Saúde, a TV Master e o grupo Alex Filho, é um prazer tê-lo conosco. Afinal, você conhece alguém que vive tossindo, que tem dor no peito e a sensação de falta de ar? Pois é, possivelmente essa pessoa terá asma ou tem asma. Vamos tirar todas as dúvidas com sintomas, como diagnosticar, enfim, tudo sobre asma está aqui no programa com o nosso consultor na área, Dr. Túlio Petrucci. Mas, para entender melhor, Túlio, finalmente, o que é a asma? Bom, asma, né, que seria o nome científico, né, vulgarmente conhecido, né, atribuído pelo público leigo como bronquite alérgica ou bronquite asmática, na verdade é a mesma coisa, é uma nomenclatura igual, traduz a mesma coisa. Então a asma não é mais grave do que a bronquite alérgica, do que a bronquite asmática. O nome correto seria asma brônquica, que seria uma doença inflamatória das vias aéreas, né, onde é uma doença crônica que, quando não existe um tratamento adequado, ela é progressiva e pode evoluir com sintomas contínuos e crônicos também, né? Então, um aviso, né? O segredo é tratar precocemente essa doença inflamatória e de evolução crônica, mas que é uma doença tratável hoje em dia. Pois é, como ele falou mesmo, tem que estar bastante atento. Aliás, eu iniciei o programa falando na questão da tosse, dor no peito e a sensação de falta de ar, né? Que possivelmente esse sintoma seria a asma. Mas aí vamos tirar a dúvida com ele, finalmente. É isso mesmo? Os sintomas que eu falei no início do programa têm a ver com asma ou não necessariamente? Finalmente, quais são os sintomas da asma? Bom, os sintomas da asma são muito variáveis, né? Os sintomas clássicos seriam esses: tosse, dor no peito e aquela sensação de falta de ar. A sensação que o ar não está chegando, ou está saindo com dificuldade do peito. Mas o indivíduo ele pode ter apenas tosse, apenas falta de ar e não necessariamente essa tríade, essa trinca clássica, que é percebido pela maior parte dos doentes. Em relação à questão, por exemplo, da tosse, né? Eu gostaria de saber, inclusive, se a tosse é diferente, a tosse de uma pessoa que tem asma em relação a um outro tipo de tosse. Existe uma variação do tipo que essa pessoa... essa tosse não é de asma. Isso existe mesmo? Como é que seria isso? Bom, isso é uma pergunta muito difícil, né? Assim, a tosse, ela é única, certo? Algumas dicas para quem é asmático, né? Ou quem suspeita ser asmático, seria aquela tosse mais de madrugada. O indivíduo, ele vai dormir bem e, próximo ao acordar, ele começa a tossir, né? Tem uma intensificação do sintoma da tosse, certo? Mas, geralmente, a tosse vem com outros sintomas, com aqueles que já foram falados. Uhum. Mas, classicamente, você não conseguiria, a priori, diferenciar uma tosse de uma asma, por exemplo, de uma tosse de uma sinusite, que é outra causa de tosse importante, certo? A diferença vai vir com o exame físico do pneumologista, do especialista, e com os exames de função pulmonar, que são imprescindíveis, né? Que são importantíssimos para o diagnóstico. Ok. Para você entender melhor como tudo isso acontece dentro do organismo, o nosso programa selecionou um vídeo na internet acessado por milhares de pessoas. Aliás, no mundo existem milhares de pessoas com asma. Só no Brasil, me parece que há um percentual de 30% da população brasileira que tem asma. Mas vamos entender com esse vídeo, logicamente explicado pelo Dr. Túlio, como é que funciona a questão da respiração e até que ponto essa asma realmente interfere nesse processo. O vídeo na tela da TV Master. Bom, aí o corpo humano, sendo retratado tridimensionalmente, caixa torácica, né,
que envolve, que contempla o pulmão, né, as vias aéreas, né? Aí a visão de um brônquio sofrendo aquele processo inflamatório que a gente comentou dentro da definição, né, que é o conceito de asma. Aí uma visão já lateral, né? Isso. O ar, né, ele penetra pelas vias aéreas, né, de entrada, pela rino, pela parte nasal, faringe e laringe, chegando à traqueia, ganhando a traqueia, os brônquios principais e finalmente chegando à parte periférica e responsável pela respiração, a questão alveolar. Aí a caixa torácica e a parte muscular, que é importantíssima para a respiração. A parte diafragmática e os músculos intercostais, que fazem parte do mecanismo respiratório. Essa inflamação ali está pulsando, é o local da inflamação, no caso, né? Isso. Né? A doença é uma doença inflamatória, como eu falei, que envolve toda a via aérea, né? Então, aí, alguns fatores agravantes que favorecem, como pólen, a questão de infecções de vias aéreas, o fumo, entre vários outros fatores agravantes ou precipitantes da asma, né? Então, existe todo um conceito que esses fatores vão levar ao desencadear a crise, esse processo inflamatório. Esse diâmetro vai diminuindo, no caso da asma? Existe um processo inflamatório que, quando não tratado, há uma diminuição da luz que chega ao ponto de impedir totalmente a passagem do ar. Você vê que há uma produção de muco ali, né, pelas células mucíparas, certo? Que vão contribuir com essa dificuldade de passagem de ar também. Uhum. Nesse local pode existir uma superinfecção bacteriana, ou predispor infecção bacteriana. Porque, geralmente, as infecções virais favorecem o desencadear do processo inflamatório. Mas, quando não tratadas, essas infecções bacterianas, elas aparecem. Né? Aí, novamente, a árvore brônquica e o mecanismo de respiração, né? Então, okay. a gente tem que ter em mente esse processo inflamatório. Ok. Bem, espero que vocês realmente tenham entendido, né, de forma bem clara. Daqui a pouco nós vamos passar no segundo bloco um outro vídeo explicando ainda mais sobre a questão da asma. Túlio, antes de chamar o segundo bloco, me diga uma coisa, é fácil diagnosticar uma pessoa que tem asma? Bom, todo início deve ser atribuído aos sintomas. O indivíduo ele percebe aquela sintomatologia, não obrigatoriamente tosse, dor no peito e falta de ar, mas uma tosse crônica ou uma tosse subaguda de mais de 10 dias, certo? Em um indivíduo que seja provavelmente alérgico. Então, ele deve procurar o especialista e esse especialista ele vai iniciar a investigação dessa tosse ou dessa falta de ar, inclusive lançando mão de exames fundamentais, exames de função pulmonar, que o carro-chefe seria a espirometria ou prova ventilatória. Mas existem outros exames que são exames mais especificados para outras doenças respiratórias. Mas a espirometria seria um exame fundamental para início de diagnóstico de asma. Existe cura no caso da asma ou não? Bom, isso é um fato, uma pergunta controversa. O que, na verdade, existe é o controle total da doença. Né? Existe um controle pleno, certo? Porque não existe ex-asmático, certo? Uma vez asmático, sempre asmático. Existem aqueles indivíduos controlados e não controlados. Tem indivíduos que têm crises na infância, por exemplo, que é uma idade bem prevalente, né, onde está uma boa parte dos asmáticos, da prevalência de asmáticos clássicos na infância, e o indivíduo ele consegue um controle da doença e passa a vida toda sem apresentar absolutamente sintomas atribuídos à asma. Existe horário específico para acontecer ou não há esse horário específico? Existe. O sintoma ele pode acontecer em qualquer horário do dia, mas existem alguns horários de maior são horários prediletos da asma, né? Que seriam no anoitecer. Né? Classicamente, por questões fisiológicas, a respiração ela sofre uma diminuição nas primeiras horas do dia. Então, é justamente naquele horário que o sistema, né, respiratório está mais deficiente. E a doença se aproveita
para mostrar a sua cara, mostra os sintomas naquele exato momento, né, que são 3 para 4 horas da manhã, quando o indivíduo, a criança começa a tossir mais, ter falta de ar, e geralmente, né, os pais preocupados levam a criança ao hospital, na maior parte das vezes, nesse horário, né? Ok, bem, temos apenas 1 minuto para a finalização e o colega tem exatamente isso aí, 1 minuto, né, para deixar o recadinho e de alerta aos pais. Qual seria a sua alerta nesse momento, para finalizar o programa, alertando os pais em 1 minuto? Bom, um alerta especial aos pais seria que a asma geralmente mostra sua cara, ela tem uma prevalência muito grande na infância. Então, a hora de se iniciar um tratamento, um momento, é justamente na faixa etária pediátrica, certo? Então, mãe, pai, né? O especialista está sempre à disposição, certo? Para uma primeira consulta, para iniciar uma investigação. Não deixe seu filho, né, sem esse acompanhamento especializado, porque ele pode ser um asmático grave no futuro, caso não haja justamente esse acompanhamento que eu julgo que seja imprescindível para um indivíduo asmático, para um indivíduo alérgico. Estaremos de volta aqui com mais um consultor na área de saúde. A todos vocês, uma boa semana.